Salve, salve, rapaziada, eu sou o Leandro Pinheiro, novamente na área. É o seguinte, nesse vídeo aí eu vou te explicar por que RAID não é backup. Se RAID não é backup, o que diabos é RAID, né? Quando você usa, para que usa, é de graça, não é? Quando é que é importante? A gente vai entender algum desses conceitos, né? Aqui nesse vídeo, mas antes da gente passar aí para o assunto geral do vídeo, queria dar aqueles recadinhos de sempre, né? Primeiro agradecer você que está sempre assistindo os vídeos aqui, você que é novato, né? Que está chegando agora, que esse é o primeiro vídeo, você caiu de paraquedas aqui, assiste até o final, dá uma chance, lá no final você decide se vai se inscrever, se vai ativar sininho, se vai comentar, dar like, dar dislike, aí é com vocês. Você que está sempre por aqui, que já é de casa, vou te pedir então para deixar um salve logo agora, nesse momento, no começo do vídeo, aqui nos comentários. Já deixa um like, compartilha esse vídeo com os seus amigos, nas suas redes sociais, nos grupos aí que você participa, tranquilo? Não vai ter desktop nesse vídeo, vai ser um vídeo só da gente conversando aqui sobre esse assunto. E se você quiser ajudar o canal, além da ajuda que vocês já dão assistindo e compartilhando o conteúdo, você também pode nos ajudar financeiramente se tornando membro ou doando através do Pix, PicPay e PayPal. Você pode usar esses QR Codes que estão aparecendo aqui e também aqui na descrição desse vídeo tem os meus IDs para essas redes de pagamento. E você sabe o que mais tem aqui na descrição do vídeo, né? Isso mesmo, pessoal, links de afiliado do AliExpress, onde você pode entrar por um link desses, comprar o produto que tem lá. Se não é o produto que você quer, entra pelo link, lá no AliExpress você pesquisa o que você quer, compra, eu ganho uma comissão depois que você entra pelo meu link de afiliado, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal a se manter, fica todo mundo feliz e é isso aí, pessoal. Vamos ao assunto do vídeo. Seguinte, RAID, pessoal, não é backup, beleza? RAID é alta disponibilidade, backup é outra coisa. Então, a gente vai ver aqui o que é essa tal de alta disponibilidade, o tal do HA, né? High Availability, em inglês. Meu inglês aí maravilhosamente perfeito, britânico, suíço e ao mesmo tempo medieval. É o seguinte, pessoal, a alta disponibilidade, eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas que não tem nada a ver com informática, para vocês captarem a mensagem. Imagina assim, ó, um avião, ele tem duas turbinas, beleza? Por que ele tem duas turbinas, pessoal? Pode ter mais, tá? Mas pelo menos tem duas. Porque quando você tem a estrutura duplicada, você tem ela em alta disponibilidade. Significa que o avião, se ele perde uma turbina, ele tem ainda uma autonomia de voo, apesar dele estar trabalhando em modo degradado, né? O que significa estar em modo degradado, pessoal? Significa que ele não está na condição ótima de trabalho, mas ele continua funcionando com uma turbina só. Então o avião, ele aceita a falha de uma turbina. Ele foi preparado para ter o sistema de turbina redundante em alta disponibilidade, para quando uma turbina falhar, ele consegue operar com apenas uma turbina. O ser humano, ele tem dois rins. Então se você sofre aí algum impacto, né, ou uma doença em um dos rins, o corpo da gente, ele consegue, né, operar aí com um rim só por um determinado tempo. Então a gente tem que ter cuidado para não sobrecarregar esse rim, para ele não parar também e o corpo então falhar. RAID. O RAID, pessoal, é você pegar, né, existe aí o RAID com e sem HA, né? Então, por exemplo, o RAID 0, onde você pega os HDs e soma, e ele trabalha em strip, né? Então ele pega um arquivo, ele quebra o arquivo no número de pedaços correspondente ao número de pedaços que tem HDs, né, no RAID 0. Então, se você tem 2 HDs, ele vai gravar um pedaço do arquivo em cada HD. Se você tem 4 HDs, ele vai quebrar o arquivo pelo menos em 4 pedaços e colocar os pedacinhos distribuídos nos HDs. E isso daí você ganha performance de gravação e de escrita, porque você faz a operação de I/O simultaneamente em todos os discos. Só que o RAID 0, ele não é backup, também não tem HA, porque se você perde um disco do RAID 0, você perde tudo. O RAID 1, onde você tem uma redundância ótima, né? Você espelha, então você pega um disco,
coloca um segundo disco. Tudo que tem no primeiro disco também tem no segundo. Funciona mais ou menos como aquele esquema do rim e da turbina do avião. Aí, pessoal, se você perde um HD, o sistema continua operando normalmente no outro, de forma degradada. Na hora que você substitui o outro membro do RAID 1, aí ele vai, replica os dados e volta a funcionar da forma que deveria funcionar, com alta disponibilidade ali, pronta para que o outro disco falhar, funcione normalmente. Então, pessoal, quando a gente vai falar na parte de servidores, né? Você, por exemplo, tem a questão do cluster, onde você tem mais de um servidor, né? Para o mundo externo, eles operam como um único servidor, então você tem um endereço IP, uma URL que o cliente tenta conectar, e algum mecanismo ali do cluster de balanceamento vai jogar esse cliente ou para um membro ou para outro membro do cluster, e aí, na hora que um dos membros do cluster falha, os membros que sobram, né, eles vão absorver toda a carga dos usuários daquele membro que falhou. Isso também é alta disponibilidade. E o que é backup, pessoal? O backup é o seguinte: geralmente o backup ele está associado com a ideia de que você tem um recurso que está ali parado, está ali guardado, e que na hora que você precisa dele, você vai ter que pegar o que parou, não é? E substituir por aquele que estava guardado. Então, geralmente o backup ele não necessariamente trabalha com alta disponibilidade. Então, vamos supor, você tem um step, tá? Você tem um step, um pneu reserva lá no porta-mala do seu carro. Você tem 4 pneus, né, ali operando no carro. E aí, quando você passa por um prego, por um buraco, e um dos pneus fura ou estoura, aí você interrompe a operação do carro para poder remover a parte que deu defeito, pegar o backup, e aí você coloca no lugar. A partir daí você retoma, né, a operação do carro. Então, veja aí que não tem alta disponibilidade nesse exemplo que eu estou dando, né? O serviço, né, que é o carro, ele teve que parar para ser restaurado com o backup. Como é que seria aí, por exemplo, a alta disponibilidade de pneu? Então, se você pegar, por exemplo, alguns caminhões, né, a carroceria de alguns caminhões, você vai ver que às vezes tem uma mangueirinha, né, de ferro aqui, tem um negocinho de ferro com uma mangueira com uma mola ligada ali no pneu. O que aquilo ali faz, pessoal? Aquilo ali é um sistema de ar comprimido que, caso o pneu ele fure e comece a vazar, o motorista ele é avisado, né, ou ele sente que parte da carroceria ali ficou desbalanceada, deu uma baixada, ele aciona esse mecanismo e esse mecanismo fica injetando ar no pneu para compensar o vazamento até o cara poder chegar no destino. Existe também um outro mecanismo aí de HA de pneu, né, digamos assim, que alguns eixos desse caminhão, eles têm mais do que uma roda ali do mesmo lado. Às vezes são 2 rodas. Para quê, pessoal? Primeiro, para dividir a carga, né? E segundo, para quando um pneu ele é danificado e murcha e seca, o caminhão continua operando ali naquela roda extra suplementar. Mas é o que acontece? Às vezes a gente se preocupa muito em fazer backup e HA da infraestrutura. O que significa isso? Você tem ali, pessoal, por exemplo, um seguro do caminhão, que na hora que o caminhão ele para de operar, o motorista pode ligar para o seguro e requisitar uma substituição do caminhão. Mas vamos supor que o que aconteceu foi o seguinte: o caminhão começou a pegar fogo, o motorista saiu, se salvou, o caminhão pegou fogo, ele ligou para o seguro e recebeu lá um novo caminhão na hora, ali, meia hora. O que ele vai fazer com esse caminhão se a carga, né, queimou junto? Então, o importante ali para o caminhoneiro, claro, é ter a ferramenta de trabalho, ter a infraestrutura que é o caminhão. Só que a infraestrutura sem a carga, né, ou seja, a tua empresa, os servidores da tua empresa, os storage da tua empresa, sem os dados, não serve de nada. Então, a gente tem que se preocupar com a parte de alta disponibilidade ali do hardware, mas também tem que se preocupar
com a questão do backup. Ah, Leandro, mas se eu tenho tudo redundante, se eu tenho meus servidores redundantes, se eu tenho RAID, se eu tenho 2 storages, para que eu vou me preocupar com backup? Primeiro, vamos imaginar aí que o teu backup ele foi comprometido, né? Alguém, né, clicou dentro da empresa no ransomware, o ransomware foi e criptografou os discos dos servidores. Beleza? Então você já perdeu tudo que tinha nos servidores, está criptografado. Outro exemplo, fulano lá do RH modificou uma tabela, apagou uma planilha e ele precisa da cópia de ontem dessa planilha. Lá nos teus servidores, na hora que é feita a ação, eles sincronizam, já era. Se você não tiver, por exemplo, um esquema de versionamento histórico dos arquivos, se não tiver essa função lá no teu storage, você não consegue no próprio storage voltar uma versão antiga. E outra coisa, quando você volta uma versão antiga, normalmente ela substitui a versão atual. Com o backup, eu posso restaurar aquele arquivo para outro lugar, abrir o arquivo e consolidar o que eu apaguei com o que eu já trabalhei, com o que eu modifiquei no arquivo novo. Então isso é uma coisa para se considerar também. Outra coisa, lá nas Torres Gêmeas do 11 de setembro de 2001, né? Se não me engano foi 2001, tinha muita empresa financeira, inclusive, que operava o escritório principal com o data center, CPD, seja o que é que você quer chamar. A infraestrutura principal estava na Torre A e na Torre B eles tinham o site de Disaster Recovery, site que a gente chama de DR, onde tinha uma outra estrutura igual ou ligeiramente menor que tinha replicação de tudo que tinha na estrutura principal. Para quê? Na hora que você precisa fazer uma manutenção aqui na estrutura principal, um upgrade, uma recuperação, alguma coisa, fazer um trabalho de energia elétrica, mudar a bateria do no-break, você chaveia todos os serviços para o outro, trabalha com calma aqui, volta, espera replicar e aí chaveia de volta para a estrutura principal. Todo mundo sabe o que aconteceu nesse fatídico dia, né? Um avião se chocou com a primeira torre, ela caiu. O outro avião se chocou com a segunda torre e ela caiu. As empresas estavam tranquilas, né? Porque ninguém imaginava que pudesse acontecer um evento em que as duas torres fossem atingidas, né? Incêndio, terremotos. Era a prova de tudo isso daí, mas não era a prova do evento lá terrorista, né? E aí, cara, muitas empresas simplesmente perderam todos os dados de um dia para o outro. O que aconteceu com essas empresas? Elas estão aí até hoje? Não. Perdeu os dados, a empresa simplesmente deixou de existir. Porque o business, o core business, né? O que mantinha essas empresas operando eram as informações que elas tinham nesses servidores. Uma vez que foi perdida, a empresa não tinha como reconstruir as informações dos clientes, as informações que ela estava guardando. Simplesmente as empresas pararam de funcionar. Recomendo para vocês assistir a série Mr. Robot, né? Onde os caras eles conseguem apagar lá as informações da Evil Corp. E a Evil Corp ela começa todo o trabalho de reconstruir o banco de dados deles, baseado em versões impressas de documentos que eles tinham espalhados em várias unidades. Aí eles tentam trazer esses documentos para o mesmo local para escanear e começar o trabalho de reconstrução desses bancos de dados. Então, isso que eles estão fazendo, pessoal, é pegar um backup do analógico, do papel e reconstruir o digital. A gente pode ter isso daí mais facilmente tendo o backup, né? Então, o backup você vai ter aí o que a gente chama de esquema de backup 3-2-1, que é uma coisa aí que foi pensada, que melhorou logo depois desse evento das Torres Gêmeas. O que é o 3-2-1, pessoal? Você tem um dado, né, copiado 3 vezes, sendo que 2 dessas cópias elas estão em mídias diferentes e uma dessas cópias obrigatoriamente tem que estar fora do site. Então o que acontece? Eu tenho lá no meu storage o dado principal, que é a primeira cópia. Aí eu faço umas 2 backups. Aí uma cópia está no servidor de backup. A terceira cópia, ou eu copio para fita,
ou eu copio para um serviço em nuvem, como um Blob do Azure, ou então um S3 da Amazon. E aí essa cópia aqui, que pode estar em fita ou na nuvem, ela obrigatoriamente está em mídia diferente do disco do servidor de backup e do disco de produção do storage. E ela também está off-site, ela está fora. Então o que acontece, pessoal? Se cair um meteoro em cima da minha empresa, no horário que não tiver ninguém lá para ninguém se ferir, e toda a infraestrutura for perdida, se eu tenho seguro, o seguro vai me pagar uma quantia lá do sinistro suficiente para que eu possa reconstruir a infraestrutura, comprar os servidores novos e também pagar as despesas operacionais da empresa durante esse período de reconstrução. Então, dependendo do teu nível de seguro, a empresa não para, ela não morre por causa de um evento desses. É correto só ter um local? Não. Mas você pode se garantir assim. E aí, o importante que são os dados, você tem isso lá na nuvem. Aí, existe também a questão seguinte, o backup, ele tem ali o crash consistente e o application consistente. Geralmente, um plano de backup crash consistente, ele serve para recuperar a infra. Então, por exemplo, um servidor queimou a fonte e ele pegou fogo. Aí eu fui lá no almoxerifado, peguei um servidor novo igual, coloquei ele na infra e eu restauro um backup do sistema operacional, do sistema de arquivos. Pá! Esse backup crash consistente, ele pode ser feito em intervalos menores. Então, digamos que eu tenho o backup desse servidor uma vez por semana, para não onerar o disco de backup e também para não encarecer o esquema de backup offline, seja fita, seja nuvem. Mas a aplicação que roda nesse servidor, digamos que é um servidor de banco de dados, um Oracle ou um MariaDB, o que quer que seja, essa aplicação ele tem um plano de backup diferente, baseado em application consistent. Então eu pego todas as mudanças nesse banco de dados de 15 em 15 minutos ou de hora em hora, então num intervalo bem menor, faço backups incrementais pequenos e aí eu tenho esse no servidor de backup na nuvem. Então como é que funciona? Eu uso o crash consistente para restaurar a máquina uma semana atrás, faço as atualizações do sistema operacional e aí eu uso o application consistent para recuperar o banco de dados para no máximo, 15 minutos, 1 hora, meia hora, o intervalo de tempo que eu tive entre os backups. Então ele vai pegar o último intervalo antes do servidor pegar fogo. E aí no máximo eu perdi ali aquele intervalo entre os backups incrementais de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, o tempo que eu assumi o risco que eu podia perder. Vai perder alguma informação? Vai perder todas as informações do último backup para o momento que a máquina teve o sinistro. Mas entenderam? Então, o backup ele é utilizado para recuperar normalmente as informações. A alta disponibilidade ela é usada para aguentar falha de componentes de dispositivos e mesmo assim manter a infraestrutura funcionando. O HA por si só, pessoal, que é o caso do RAID, ele não é backup, porque você pode ter o evento da tua infraestrutura de backup, por algum motivo ela não subir, ela não acionar. Ela estava ali com um problema, ela estava inoperante, ela não estava sincronizando e você simplesmente não sabia, não prestou atenção no log ou não tinha uma ferramenta de monitoramento confiável o suficiente para te avisar disso. Então você vai ter que precisar do backup para voltar esse backup na infraestrutura de redundância de HA, mesmo assim. Então as duas coisas, elas são importantes, elas geralmente estão juntas e elas não são excludentes, tá? Então você tem que pensar, quanto tempo eu aguento ficar com a minha estrutura parada antes de começar a perder dinheiro? 5 minutos, 15 minutos, 30 segundos, aí você vai trabalhar o teu HA para ele acionar e assumir a infraestrutura dentro desse tempo que você planejou. E o backup, ele serve para você, aí você vai ter que pensar,
quanto tempo eu aguento de perda de informação no caso de um evento de sinistro? 5 segundos, 15 minutos, meia hora, 1 hora? E aí o teu backup ele vai ser planejado nesse período. E não quer dizer que toda a infraestrutura tem que ser feita backup de 5 em 5 minutos, pessoal. Existem algumas coisas que são mais importantes, aí você vai fazer o Application Consistent, e outras coisas como a instalação do Windows, do Linux, do sistema operacional, a parte do sistema de arquivos, que de repente você pode ter uma vez por semana, uma vez por dia, a cada 48 horas. Então, esse pensar sobre a infraestrutura e decidir o que você vai ter de HA, de backup, os tempos, tempo de retenção. Eu quero guardar o backup do banco do servidor físico, né? Por uma semana. Eu faço backup todo dia e quero uma semana de cópia, porque depois de uma semana, para mim não interessa mais o sistema de arquivos, a atualização e instalação do sistema operacional. Só que o meu banco de dados, eu preciso ter ele backupeado de 15 minutos, por exemplo. Então, pensar nesses componentes, o quanto você aguenta de perda de informação, de voltar ao backup antigo e também a retenção desses dados. Aí no caso, o servidor aqui eu quero uma semana de retenção, mas o meu banco de dados eu quero 5 anos de retenção. Porque vai que uma auditoria daqui a 4 anos aponta que uma tabela que foi apagada não podia ter sido apagada por causa de PCI ou de outro padrão que eu tenho que seguir. Aí eu posso pegar aquela tabela e recuperar do backup que eu tenho guardado na nuvem ou em fita de 5 anos atrás. Então, pessoal, por exemplo, eu sou acionado judicialmente e o juiz fala, olha, você tem que entregar os dados dessa transação de 4 anos e 11 meses atrás. Se eu tenho backup de 5 anos, que se eu não me engano é onde o Marco Civil me pede para ter as informações por 5 anos, aí eu posso lá no meu backup em nuvem ou em fita ou no servidor de backup, se eu tenho essa retenção em casa, né, e voltar aquela informação e disponibilizar ela para o juiz, mesmo que ela já não exista no banco de dados de produção. A alternativa a isso é dizer para o juiz não tenho mais e ele mandar prender o responsável ali pela empresa ou pelo sistema, né? Então, pessoal, eu queria só dividir com vocês esse raciocínio, né, essa explicação, só para vocês começarem a entender e a pensar na infraestrutura de vocês, o que é alta disponibilidade e o que é backup. Para que eu vou ter alta disponibilidade? Vale a pena investir nisso para algumas coisas? Porque às vezes você gasta muito dinheiro, quer tudo tendo redundante, não sei o quê. Mas o que interessa mesmo, você tá tendo um backup, uma redundância? Ou você tá só querendo ser micreiro dentro da empresa que você está trabalhando e não pensando realmente nas necessidades da infraestrutura para atender as necessidades do negócio da empresa que você trabalha ou que você tem. Beleza? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente bateu um papo, né, sobre o que é alta disponibilidade, o que é backup. Eu dei alguns exemplos aqui. Às vezes esses dois conceitos eles se cruzam, né? Mas é importante que a gente entenda eles como coisas separadas, entenda quando e onde usar HA, quando e onde usar o backup, quando a gente precisa usar os dois em conjuntos, separar o que é infra do que é dados, o que é importante para você ter o servidor funcionando ou não perder os dados dos teus usuários. Às vezes você tem o servidor funcionando, mas você tem um problema nos dados. Então, essa ideia aqui, né, essa conversa aqui é para a gente trocar uma ideia sobre isso daí. E aí, se você quiser contar algum caso aí onde o HA te salvou ou onde o backup te salvou, comenta aqui embaixo, né? Compartilha aí a tua história com a galera. E vou pedir para você que assistiu o vídeo até aqui, que ainda não é inscrito, considerar se inscrever, se tornar membro do canal, ativar o sininho, deixa um comentário, deixa um like, deixa um dislike, seja educado nos comentários, tá? Pessoal, você que já acompanha o canal, gosta do nosso trabalho, quiser nos apoiar, você tem algumas formas de fazer. A melhor forma é distribuindo, né, compartilhando o nosso conteúdo com seus amigos nas suas redes sociais, nos grupos. Se você quiser e puder, né,
e tiver interesse aí, você também pode ajudar a gente financeiramente se tornando membro, doando aí um cafezinho, um valor que você quiser, pode ser 50 centavos, pessoal, R$1, o valor que você quiser doar aí pra gente via Pix, PayPal, ou o PicPay, né? Você pode doar, tem esse QR Code que você pode usar, também tem esses IDs dessas redes de pagamento aqui na descrição, e na descrição também você já sabe, você que acompanha o canal, tem links de afiliados do AliExpress. Se você quiser comprar alguma coisa no AliExpress, pessoal, entra para o link de afiliado meu, se é o produto que você quer, já compra, se não for, depois de entrar por um link de afiliado, pesquisa o teu produto, compra, você não paga nada mais por isso, eu ganho uma comissão, você ajuda a manter o canal, a manter aqui as minhas contas, né? Porque, ó, luz, câmera, energia e tal, tudo isso sai do meu bolso, né? O dinheiro que a gente recebe do YouTube é muito pouco, né? E agora que eu tirei alguns vídeos que não eram mais interessantes pro canal, que traziam gente pro canal que não assiste os outros vídeos, que são a maioria dos vídeos do canal aqui, então eu tirei alguns vídeos de assuntos que não tem muito a ver com o canal, e com isso a visualização caiu muito, beleza, faz parte. Então eu vou precisar compensar isso daí ou com membros, né, ou com a doação do PicPay, ou então com vocês comprando alguma coisa no AliExpress, beleza? Se você não puder ajudar financeiramente, comprar nada, eu sei que tá difícil para todo mundo, pelo menos assiste o vídeo, pessoal, compartilha, deixa um like, deixa um comentário, que isso aí ajuda muito também, tá? Queria agradecer vocês que estão sempre aí nos apoiando, né? Estão sempre comentando, sempre dando esse carinho, essa atenção de vocês aí, contribuindo com o tempo de vocês aqui para o canal. E também para os nossos 7 membros, né? Queria agradecer de coração. E queria agradecer você também aí, que essa pessoa linda, essa pessoa maravilhosa, continue assim, como diz o Cauê Moura. E tchau, até a próxima. Fui!